Olá, pessoas. Então, ressuscitamos esse projeto de volta ao mundo em 50 livros. Se você ver o vídeo anterior, verá que o livro da vez seria o livro da Índia. Eu já li alguns livros indianos de lá pra cá, porque faz alguns anos, acho que uns 2 anos, que eu não faço nenhum vídeo dessa série, né? Mas agora vai! E então, né, o livro indiano que eu escolhi para substituir o que estava na raspadinha, porque eu não sou obrigado a ler aquilo lá, foi Maré Voraz, do Amitav Ghosh. Então, eu li só o primeiro capítulo, ou a introdução, não tenho certeza. É o primeiro capítulo. E aqui a gente vai ter um cara que ele vai ler um... Ele tá, acho que no aeroporto, e ele vê uma pessoa, uma mulher, que claramente não é indiana, ali meio perdida, carregando um monte de coisa e, né, aparentemente vai ser desenvolvido quem é essa mulher depois, né? E ele recebe ele abre uma carta, lê lá uma carta que eu até leria aqui, mas são pouca coisa, umas 2 páginas, um pouquinho mais, então ficaria meio longo. Mas basicamente vai falar sobre essa região aqui da Índia. Tem um mapinha aqui no começo, esse bracinho aqui, que tem esse mundaréu velho de ilhas aqui, né? Então, aparentemente vai se passar nessa região ali. Então, né, como vocês talvez saibam, ou não, né, porque faz muitos anos, muito tempo, eu normalmente venho, a cada 30%, digamos assim, falar sobre o livro aqui, né? Com spoilers e tudo, vou contar tudo. Então, né, juntarei depois, mas são 428 páginas. Então seria a cada 140 páginas. 140, 280, 320... 328. Então quando chegar ali na página 140 aproximadamente... na 141 que termina o capítulo. Eu volto aqui pra gente conversar um pouco. Então, cá estamos. Primeiras 141 páginas lidas. E aqui a gente vai entender melhor quem são aqueles dois que estavam lá no primeiro capítulo. Ele é o... Eles têm nomes muito estranhos. Então deixa eu dar uma... A mulher lá, que eu disse que claramente não era indiana, ela é descendente de indianos. E o nome dela é Pia. Não é só Pia, mas se chamam de Pia. É P-I-Y-A. E ele... Kanai. Então, e eles vão alternar a narrativa, né? Um capítulo dela, um capítulo dele, né? Intercalados. Mas não vai ser em primeira pessoa, né? Vai ser só tipo um capítulo focado nela, um capítulo focado nele. Porque daí, né? No trem, era uma estação de trem, não era um aeroporto. Eles vão sentar perto ali, acaba acontecendo um acidente com um chá e tudo mais. E daí eles vão conversar, né? Então a gente fica sabendo que o Kanai, eu já esqueci o nome dele, Kanai, é Kanai mesmo. A gente fica sabendo que o Kanai, ele é um poliglota ali, ele tem uma empresa de tradução, e ele fala vários idiomas e tudo mais. Enquanto a Pia, mal e mal fala o inglês, né? Aí ela é uma bióloga, e ela tá indo estudar uma espécie de golfinhos de água doce que tem ali no Sundarbans, que é aquele lugar ali cheio de ilhas ali, que a hora que a maré baixa vira todo um lamaçal ali, e a hora que a maré sobe, daí os rios tomam conta de quase tudo. Daí ali tem uma raça de golfinhos que ela quer estudar. Então é pra isso que ela tá aí. E o Kanai tá ali porque ele vai visitar uma tia dele, que é meio que dona de uma escola e um hospital que tem ali nesse lugar. É um local bem próprio para a vida humana, na verdade, né? Mas a gente vai conhecer, nesses capítulos focados no Kanai, a gente vai ver essa tia contando a história desse lugar também.
Então, contando a história dela e do falecido marido dela, que inclusive o Kanai tá indo ali porque ela ligou para ele e disse que o falecido, que morreu muitos anos atrás, deixou um pacote para ele, né, que ela acha que é alguns escritos, tipo uns poemas, alguma coisa assim. Então ele vai lá, ele vai uns dois, acho que 1 ou 2 meses depois dela falar isso, porque já tem alguns anos que o tio faleceu, né? Então a gente vai conhecer a história de como esses tios chegaram nesse lugar ali e meio que fundaram a, a escola. O hospital não foi bem eles, né? Porque tem um cara, o Daniel, que ele é... Da onde que ele é mesmo? Mas ele não é da Índia, ele é de um outro país lá da Europa. E ele meio que cria essa comunidade ali, o país das águas, país das marés, na verdade, que é como fica conhecido a princípio. Mas esse lugar, como eu disse, ele é bem próprio para a vida humana, tanto essa questão das marés ali, desses atoleiros, tanto que o Kanai, eles têm que passar por um lugar lá onde eles ficam afundados na lama até a cintura, tá um pouco para cima da cintura, na verdade, porque segundo a tia dele o rio mudou, então agora tem para passar por ali, passar por esse atoleiro. E a Pia, ela vai se virando, né? Tanto no trem, eles falam, porque ela não fala hindi nem bengali, como eu disse, ela fala mal e mal o inglês. Ela vai se virando por sinais, por foto, por desenhos dos golfinhos, assim, ela mostra pro povo e aponta, tipo, aponta pro rio, querendo dizer que ela quer encontrar eles, assim, para ver se alguém já viu, né? Onde que viu e tudo mais. E ela acaba alugando, de certa forma, uma lancha ali com 2 caras que não valem o que comem, mais ou menos. E em determinado momento, ela meio que vai ser jogada na água por esses caras ali, porque eles acham que, tipo, ela precisa deles, então, né, eles podem fazer o que bem entender. E ela meio que, ela quase morre afogada na lama ali. E ela vai ser salva por um pescador ali, que tá ele e um piazinho, que estavam tendo um atrito ali entre o pessoal da lancha e esse pescador. Aí, quando ela foi... Na verdade, assim, um dos idiotas da lancha é meio que um guarda. Então, a hora que ela vê o pescador, ela fala pro cara da lancha, né? Tipo, aponta pra lá, querendo dizer, vamos pra lá, quem sabe ele vê, tenha visto os golfinhos e tal, né? Ela chama a atenção do pessoal da lancha pra lá. E daí o guarda percebe que ele é ele meio que tá pescando num local onde não podia, não dá pra entender direito, a própria Pia não entende direito, se é porque o guarda, a única coisa que se entende do que ele falou é caçador ilegal. Então, enfim. Aí ele cobra uma multa exorbitante ali do cara, que dá pra ver que já não tem muita coisa, e a Pia vai dar um dinheiro dela mesmo pro cara, né? E daí nesse momento que o guarda chuta ela pra fora da lancha e ela cai e quase morre afogada naquele barro lá. Até que esse pescador vai salvar e ela vai seguir viagem com esse pescador, né? Inclusive ele vai levar ela para um lugar onde ela vai ver os tais golfinhos ali e ela percebe que tem um comportamento diferente nesses golfinhos, então ela dá um estalo assim, percebendo que aquilo vai ser a pesquisa da vida dela, né? E, né, paralelo a isso, a gente vai tendo a história do lugar e o que está acontecendo lá com o Kanai. Vai ser falado sobre uma antiga paixão do Kanai ali, que era a Kuzum, e que ela, né, é contado um pouco da história do passado ali, quando ele conheceu ela e tudo mais, quando ela desapareceu, porque a tia dele fala que ela morreu e o filho dela está desaparecido. E o filho dela é como é que é o nome? Não... Fokir. E Fokir é o nome do pescador lá que salvou a Mia, né? A Pia, não é Mia, é Pia. Então, talvez, eu acredito que seja o mesmo Fokir que é filho dessa Kuzum, né? Então, esse é o elo que vai ligar eles ali. Mas... Mas, enfim, não dá pra entender direito. Enfim. Porque quando eles foram sair do trem, o Kanai entregou uns bilhetes falando onde a Pia podia encontrar ele. Então, né, ela meio que tá se encaminhando para lá.
enquanto faz essa pesquisa dos golfinhos, né? No momento que eu parei, ela encontrou os golfinhos ali e foi quando ela teve esse estalo de que essa vai ser a pesquisa da vida dela. E lá no Kanai, a gente vai, como eu disse, a gente vai ver a formação daquele lugar ali, que eu digo que é um local meio impróprio para habitação humana, primeiro por causa dessa questão do alagado, e segundo porque é um local selvagem, né? Então é cheio de tigres e crocodilos e tudo mais, e daí nessas histórias do passado a gente vê que quando foi estabelecido uma população ali, todo dia alguém era atacado por tigres e tudo mais. Inclusive a mãe da Kuzum, o pai da Kuzum, acho que é o pai da Kuzum, que é o relato que se conta aqui de um ataque de um tigre. Então, né, vai ser aí. O Kanai e a Kuzum se conheceram numa peça de teatro ali, onde explicava sobre uma crença, assim, tipo uma divindade que eles acreditam ali, que é papai boi, coisa assim. Não lembro o nome agora. Que é uma divindade para quem eles pediam proteção contra os crocodilos e tudo mais, né? Daí é contado também a história desse mito, né? Essa divindade aí. E a gente vê também que estavam clamando exaustivamente por essa entidade enquanto o tigre estava despedaçando o pai da Kuzum. Enfim, por enquanto é isso. Quando chegar ali na página 180, né? 280, quer dizer? Que, se eu não me engano, 281, na verdade, exatamente 140 páginas do momento em que estamos, que é onde termina o capítulo. Então, volto aqui para falar como anda. Mas até o momento estou gostando bastante. Página 281. Vamos falar mais um pouquinho sobre Maré Voraz, do Amitav Ghosh. Teria terminado ontem, mas como eu não consegui parar para vir gravar, eu não li ele ontem. Para não passar na meta e acabar me perdendo nos comentários. Então, né, como eu disse, a Pia estava lá com o Fokir. E, né, agora já sabemos, já temos certeza que esse Fokir é o filho da Kuzum lá. E eu acho que eu falei que quem conheceu a Kuzum na infância foi o Kanai, mas foi o tio dele, aquele que deixou o caderno para ele. Enfim, a Pia e o Fokir chegam até o Luzibari. Eu anotei uns nomes aqui para me ajudar a lembrar. Que Luzibari é a ilha ali onde tem a escola e tal, onde o tio do Kanai construiu a escola e a tia construiu o hospital, enfim. E ali o Kanai também vai conhecer a esposa do Fokir, que é a Moina. A Moina, ela é uma enfermeira, ela tá meio que fazendo estágio ali no hospital de Luzibari. Luzibari, inclusive, significa casa de Lucy, que é ele tem a casa onde o Sir Daniel lá, é irlandês? Agora eu não lembro de onde ele é, né? Antes eu também não lembrava, mas enfim. Construiu a casa para essa Lucy, que era esposa, filha, não sei dele, e ela acabou não caindo, mas enfim, a ilha ficou com esse nome. E como eu disse, é um local bem complicado de se viver por causa dos crocodilos e dos tigres, inclusive. Tem até uma passagem aqui. Deixa eu ver se eu. Aqui no final. Que é um trecho do livro, né? Inclusive o livro, por esse caderno, no caso do tio do Kanai, a gente descobre, né? Na verdade, por fora a gente sabe que a Kuzum morreu num entreveiro que teve ali antes de eu ler essa parte. Que a Kuzum morreu ali num entreveiro que teve com refugiados bengalis. Assim, tem o estado Bengali oriental, ocidental, do sudeste, do nordeste, do leste, Bengali de algum lado, que é um estado da Índia, né? E tem Bangladesh, que é o país que, junto com esse estado da Índia, é chamado de mundo Bengali, né? Então, aqui entra um negócio que eu tive que parar para pesquisar, né? Que refugiados eram esses? São refugiados, na verdade, que meio que se refugiaram, não foram acolhidos realmente no país. Tanto que tem essa briga ali com as autoridades da Índia. E para isso a gente precisa saber como surgiu o Bangladesh, né? Em 47, em agosto de 47, houve a partição da Índia, né? Que a Índia deixou de ser parte do Império Britânico e se tornou independente. Ao mesmo tempo, ela se dividiu
em 2 países, separando o povo conforme a religião. Então os hinduístas ficaram com a Índia e os islâmicos, muçulmanos, fundaram o Paquistão. E daí em 71 o Paquistão entrou em guerra civil. Então o Paquistão oriental ali se separou também e daí surgiu o Bangladesh. E dessa guerra civil ali muita gente acabou saindo e o caderno ali que o tio do Kanai escreve são relatos de 1979. Então ali 9 anos depois de que começou o entreveiro da independência de Bangladesh, né? Bangladesh é um país minúsculo, pouco maior que o Amapá, mas tem uma população gigantesca. É um dos países mais populosos, assim, porque apesar de ser um país jovem, tem o quê? 50 anos? 50 e poucos anos? É um dos países mais populosos do mundo. Enfim, vai ter todo esse entreveiro ali com essa galera de Bangladesh, ali em 79. E muita coisa aparentemente ainda vai acontecer, porque ainda não foi narrado a morte da Kuzum, inclusive, né? Só foi falado que ela morre ali, nesse negócio. E no caso, eles estão em uma outra ilha chamada... Essa daqui é Moritijap. Eu vou deixar escrito aqui, mas eu provavelmente pronunciei isso errado. Outra coisa interessante é que aparentemente Calcutá não se chama mais Calcutá, ou voltou a ser chamado de Calcutá recentemente, ou é chamado só de Kolkata agora, né? Enfim, aparentemente era chamado de Calcutá e agora é chamado de Kolkata. Eu nunca tinha visto falar isso. Só vi isso aqui. Aí, enfim, como eu disse, o Kofir e a Pia e o filho do Kofir lá vão chegar a Lusbari. Antes disso, eles vão ser atacados por um crocodilo gigantesco lá e o Kofir vai salvar a Pia, vai dar umas remadas nele. Que a Pia, né, tava lá naquela coisa de estudar os golfinhos. Inclusive, ela vai voltar para lá no momento aqui. Ela tá organizando uma expedição para voltar para lá. Que são os golfinhos, eu fui pesquisar, eles são chamados de orcaela. São golfinhos feios pra caramba. Deixa uma foto aqui. Mas enfim, tem todo um porquê dela estar estudando eles, até porque, né, ela é uma bióloga e tudo mais. A gente vai ver que a Moina, ela tem um ar muito de superioridade, né, em relação ao Kofir, que é o esposo dela. Porque ela é estudada e tudo mais, e o Kofir, ele é um bicho do mato, na verdade. Ele aparece criança ali no caderno do tio do Kanai, e a gente vai ver que ele sempre foi meio bicho do mato, sempre gostou de pescar, sempre gostou de estar no meio do mato ali, fazendo as coisas e tal. E ele parece ter um certo atraso cognitivo. Não sei se esse termo cabe aqui, é assim que fala, mas ele parece ser um pouco atrasado, assim. Então ele gosta ele se isola muitas vezes para ir pescar e tal. Isso deixa a Moina meio revoltada da vida. E o Kanai é um babaca, inclusive, né? Ele dá em cima da Pia ali depois que eles se conhecem. Depois que eles conhecem, eles conheceram lá no trem, né? Depois que ela chega lá na casa depois que ela chega em Lusbari, na ilha, né? Ela vai ficar hospedada na casa da tia do Kanai também. Ele dá em cima dela, ele dá em cima da própria Moina, né? Porque a Moina fala das limitações do Kofir, né? E daí ela fala, mas por que você se casou com ele então, se você sabia como ele era e tal? Aí a Moina fala, você não entenderia. Ele virou pra ela, minha filha, eu falo 6 línguas, estudei não sei aonde, sou formado em não sei o que, e você acha que eu não vou, eu viajei o mundo todo, e você acha que eu não vou entender? Vai dormir, né? Aí, tanto que depois a Pia quer que o Kofir vá guiando a expedição, né? Porque ele conhece os rios, ele tava com ela confia nele, né? Principalmente depois de tudo que rolou lá com o povo da lancha. E a Moina não quer muito que ele vá, né? Fica feliz que o Kanai vai, porque, né, ela não quer que eles fiquem sozinhos e tal. E daí o Kanai, você acha que se ela quiser, né, ter alguma coisa com alguém, ela vai escolher ele ao invés de mim? Ai, Kanai, você é tão babaca. Enfim, tô gostando pra caramba. Vamos ver como vai terminar essa parte final aqui, daí eu venho dar um parecer geral. Então, terminamos Maré Voraz. E
Que final, meus amigos, que final. Então, a, o último update aqui tinha sido quando a Pia estava organizando a nova expedição para ir lá observar os Orcaelas, né? E aí um dos que vão fazer parte da expedição, eu nunca lembro o nome dele, Horin. O Horin, ele é um personagem secundário, terciário até essa parte, que ele é bastante mencionado no caderno lá do Limoar, enfim, do tio do Kanai. Porque ele tava lá com o tio na época lá da ilha do Morichapi. e, e ele meio que teve um affair, digamos assim, ali com a Kuzum, né? Teve meio que um triângulo amoroso ali entre o tio do Kanai, eu já esqueci o nome dele, Horin. Entre o Horin, o tio do Kanai e a Kuzum ali, né? E depois da morte da Kuzum, o meu Deus! O Horin. O Horin meio que adota o Kofir ali, então ele tem o Kofir como se fosse um filho dele, né? E uma coisa que eu não mencionei, mas foi falado lá no começo, é que essa região ali das Sundarbans é uma região de ciclones também, né? Tem muitos ciclones por ano, que eu até falei que não me parece o melhor local do mundo para se viver, por causa dos crocodilos, dos tigres, que tem muito ataque de tigre, como eu falei. Inclusive aquele trecho que eu ia ler e não li, é porque também é proibido matar os tigres, né? Por mais que os tigres matem muitas pessoas ali. E temos a questão do tigre de Bengala estar ameaçado de extinção, né? Mas, então, né? E tem também a questão de que muita coisa liga as pessoas a um determinado lugar, que, né, mesmo com os ataques de tigre, mesmo com os desastres naturais e tudo, as pessoas não querem deixar aquele lugar. Então é um assunto meio delicado, essa questão de, tipo, ser proibido matar os tigres ali, nessa região. Mas é um trecho, inclusive, do livro, do caderno, na verdade, do tio do Kanai, onde a Kuzum, acho que é a Kuzum que está falando aqui, ela fala: a pior parte não foi nem a fome nem a sede, foi ficar sentada aqui, impotente, e ouvir os policiais fazerem seus anúncios, ouvi-los dizer que nossas vidas, nossa existência, valiam menos do que a terra ou a poeira. Essa terra precisa ser preservada por suas árvores, precisa ser preservada por seus animais. Ela faz parte de uma reserva florestal, pertence a um projeto para salvar os tigres, que recebe dinheiro do mundo inteiro. Todos os dias sentamos aqui, com a fome a devorar nossas entranhas. Nós ouvíamos essas palavras serem repetidas à exaustão. Quem é essa gente, pensei, que ama tanto os animais que está disposta a nos matar por causa deles? Será que sabem o que está sendo feito em seu nome? Onde elas moram, essas pessoas? Será que têm filhos, mães, pais? Enquanto pensava essas coisas, parecia-me que o mundo inteiro havia se transformado em um lugar para os animais, e o nosso erro, o nosso crime, era sermos apenas seres humanos, tentando viver como os seres humanos sempre viveram, da água e da terra. Ninguém poderia considerar isso um crime, a menos que tivessem esquecido que é assim que os seres humanos sempre viveram, pescando, desmatando e plantando a terra. A parte do desmatando, né, não vamos entrar nesse mérito, porque, né, é importante ter a reserva, inclusive ali isso está falando principalmente sobre aquela ilha do Moritjap, que é ali onde tinham os refugiados de Bangladesh, né? E essa questão vai sobre a preservação dos tigres, vai voltar ali nessa última parte que eu li, porque eu já esqueci, o Horen vai levar eles até uma ilha que tem uns familiares dele ali, e eles escutam uns gritos, búfalo gritando ali por causa do filhote e tal, e eles não chegam a ir, ou eles vão pra ilha, enfim.
À noite eles escutam uma barulheira ali de gente e quando eles chegam nessa vila é porque um tigre, inclusive o livro todo tem toda uma parte mística do tigre ali, porque eles têm um, um receio, porque o grande gato ali e tal, eles nem falam a palavra muito porque é meio que chamar ali né, como muita gente morre sendo atacada, eles têm toda uma aversão aos tigres. Aí eles vão chegar ali onde está tendo o rolo, porque o tigre foi lá e pegar no estábulo, que é um estábulo fechado ali, o filhote que tinha nascido, filhote de búfalo que tinha nascido. Então as pessoas estão ali tentando matar o tigre, né? Porque, né? Aí a Pia fica enraivecida porque eles estão atacando o tigre e tal, né? Daí o Kanai explica pra ela que já foram 2 pessoas que morreram atacadas só naquela vila ali, tem toda a questão, tipo, daí vai ter a discussão, de, tipo, a vida dos animais importa tanto quanto a vida humana. E assim, a gente tem que pensar da forma mais básica possível que todo animal, né, e isso eu estou incluindo o ser humano, luta pela própria sobrevivência, né? Foram muitos e muitos anos para a civilização se formar, a civilização humana se formar e se tornar a espécie dominante sem predadores naturais, digamos assim. Então, o tigre tá ali. Foi atacado. Foi interrompido aqui, né? Mas acho que já tinha concluído essa parte do pensamento ali sobre a civilização humana ter se formado com muito custo, por muito tempo, de diferentes formas, em diferentes lugares, né? Enfim, o meu parecer final é que as Sundarbans não é um lugar ideal para pessoas viverem. E aqui, né, no caso, as Sundarbans realmente existem, né? Só a Luzbari e Garjontola, que é o lugar ali onde tinha um altar para Boy Bibi, acho que é Boy Bibi, a entidade lá, e é onde tinha a piscina onde os Orcaela ficavam, que são inventados, né? São nomes e locais inventados, assim. O resto dos locais realmente aconteceram, inclusive a ilha lá de Moritiabi realmente foi ocupada por refugiados de Bangladesh. O livro termina, né, como eu falei, dessa questão dos ciclones. Eles vão enfrentar uma tempestade aqui, a hora que eles se separam, né? Tipo, o Horen. É Horen? Eu já não... Senhor amado, como é que eu consigo esquecer tanto o nome desse cidadão? Se não era Horen, passa a ser agora. O Horen e o Kanai vão com um barco grande para um lado e o Kofir e a Pia vão para o outro, né? E daí o Horen e o Kanai ficam sabendo que vai ter uma tempestade se aproximando, que vai chegar no dia seguinte. E daí eles voltam lá pra né, pegar de volta o Kofir e a Pia. Só que o Kofir e a Pia vão atrasando o seu retorno para Gorjaola. Eu já esqueci o nome da ilha lá também. Acho que é Gorjaola. Porque eles encontram, tipo, tinha um bebê, Orcaela ali, que a Pia sempre avistava ele com a família. E ela acaba encontrando, assim, quando eles não aparecem na piscina, o Kofir leva ela para um outro lugar e eles encontram o corpo desse filhote ali na beirada, no mangue, ali na beirada do rio. E ela vê ali que ele foi morto pela hélice de um barco, né? Isso acaba atrasando eles acabam dormindo no lugar ali. E quando eles vão voltar, eles acabam sendo pegos por essa tempestade. E daí o Kofir vai levar ela lá pra ilha, Gorjaola, se não era, passa a ser agora também, onde eles sobem numa árvore e eles se amarram um no outro e na árvore para esperar o ciclone passar, esperar o furacão passar. E daí, né, o furacão passa, o furacão causa uma tsunami ali, que vai varrendo todas as ilhas e tudo mais. Eles veem que os animais, os pássaros, os tigres, eles também conseguem ver, que tentam se abrigar no olho do furacão. Inclusive ela faz contato visual com o tigre e tal. Daí o resultado da tempestade é que o Kofir acaba falecendo ali, força da tempestade, jogando coisa nele, né? A Pia fica entre ele e a árvore, então ela acaba sobrevivendo, mas o Kofir não.
O livro acaba um tempo depois, quando a Pia retorna. De forma geral, gostei pra caramba do livro. Com certeza, fiquei feliz. Eu tenho mais 2 dele aqui, não sei se tá dando pra ver. Mas é o Palácio de Espelhos, que tá nos meus 12 pra esse ano. E o Mar de Papoulas, que é o primeiro de uma trilogia que a gente não tem o terceiro publicado no Brasil. Valeu, Alfaguara! Mas Maré Voraz foi um ótimo primeiro contato com ele. Gostei pra caramba. Com certeza ficarei de olho por aí para ver se eu encontro outros livros dele. Tem mais um lançado pela Alfaguara que eu ainda não tenho, que é o Rio de Fumaça, que é a continuação de Mar de Papoulas. E vai tratar ali sobre a Guerra do Ópio. Né? Então, estou interessado mesmo que a gente não tenha o terceiro e último livro da série. Né? Vou aproveitar aqui para sortear o próximo país. Eu cortei os países da raspadinha, né, que eu tinha raspado todos eles, de curiosidade, e cortei aqui. Separei eles. Então, lembrando que para esse projeto o sorteio aqui é mais para o país e a sugestão do livro, né, o que não me obriga a ler o livro em questão. Né, afinal de contas, o livro da Índia não era Maré Voraz. Né. Então vamos sortear aqui. Né, vou deixar virado para vocês, no caso. Vou pegar um aleatório aqui no meio. Arábia Saudita, Vida Dupla, de Raja Al-Sanea. Vou deixar uma capa do livro aqui, se eu encontrar. Senão eu procuro outro livro da Arábia Saudita. Mas confesso que estou feliz de ser lá do Oriente Médio também, porque eu gosto desses livros ambientados para lá. É isso, ali embaixo, como sempre. Link da Amazon, compre por ele que me ajuda pra caramba. O meu link da lista de desejos, o blog da Kelly, o Kawaii, o Scooby e o Instagram.